de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos analisar a rodada da Copa do Brasil de ontem. Como a Copa do Brasil foi dividida em quarta e quinta-feira. Graças a Deus acabou a data FIFA, porque eu não aguentava mais aquela data FIFA que deixou a gente com um final de semana sem futebol. E isso, pô, eu fiquei realmente revoltado com tudo isso. Tem até vídeo aí no canal, então se você procurar você vai encontrar o meu desabafo sobre essa ausência de futebol no final de semana. Porém, voltamos com tudo, voltamos com dois jogos maravilhosos e decisivos para a Copa do Brasil. Então eu já vou adiantar aqui para vocês. E nesse esqueminha eu montei, assim, eu estou demonstrando para vocês aqui os 4 clubes que estão disputando essa fase decisiva da Copa do Brasil. Os 2 primeiros já aconteceram, que foi Fluminense e Bahia contra Atlético... Fluminense contra Bahia e Atlético Paranaense contra o Corinthians. E deu Fluminense, né, que ganhou de 2-0 nesse jogo de volta contra o Bahia e no placar agregado ficou 2-1. Então o Bahia foi desclassificado e eu quero depois comentar um pouquinho sobre isso. E também o jogo do Corinthians de ontem, ambos foram de ontem, obviamente, que o Corinthians ganhou de 2-0 em cima do Atlético Paranaense e no placar agregado ficou 3-0, mas um jogo bem polêmico, cheio de coisinhas interessantes, que a gente também vai explorar aqui nesse vídeo. Bom, o jogo aqui no dia de hoje, né, dia 11, quinta-feira, temos Cruzeiro e Atlético Mineiro e Botafogo contra Vasco. Acho que ambos os jogos vão ser bem interessantes, dada a situação do Atlético Mineiro, que contratou o Sampaoli, e a gente precisa entender mais ou menos se o Atlético Mineiro vai vir para realmente conseguir talvez uma virada mirabolosa ou coisa parecida, ou se realmente vai aceitar a derrota e perder o jogo, porque acho que numa Copa do Brasil tudo pode acontecer. 2 gols de diferença não é lá uma grande vantagem, assim, então o Cruzeiro precisa ficar bem atento sobre tudo isso. E também teremos Botafogo e Vasco, que eu acho que, por mais que esteja empatado, o Botafogo consiga se sobressair e, entre aspas, finalizar o Vasco. Mas assim, eu acho que eu levo o mesmo conceito do Cruzeiro e Atlético Mineiro, eu vou aplicar aqui também no Vasco e Botafogo, que tudo pode acontecer. E o Vasco pode sim ganhar do Botafogo, que seria algo bem engraçado, porque aí a gente veria o Brown no TikTok totalmente revoltado, maluco ou coisa parecida. Bom, esse daqui é o resultado que foi dado, né? 2-0 do Fluminense em cima do Bahia, sendo no placar agregado 2-1. E o que eu queria comentar sobre esse jogo, eu não vou nem analisar as estatísticas, porque eu acho que não tem necessidade, porque já que o placar final é o que define tudo. O que eu queria comentar era sobre o Bahia mesmo, um investimento tão alto, um futebol assim que deveria realmente se sobressair, mas tem fracassado nas competições, tem fracassado no momento que importa, no momento que nas partes decisivas. E então, não sei, eu não quero falar que o Manchester City está queimando dinheiro, mas o Manchester City está queimando dinheiro. Porque, assim, você compara os dois entre Fluminense e Bahia, obviamente o investimento no Bahia foi muito maior do que no investimento do Fluminense em sentido de qualidade. Aqui eu não vou avaliar a quantidade, porque o que vale mesmo no futebol é a qualidade e não a quantidade. E a qualidade do investimento do Bahia é muito maior que a do Fluminense, e o Fluminense foi lá e conseguiu fazer 2 gols e ganhar o jogo em cima do Bahia e se classificar. Então, tem até rolando entrevistas aí do Rogério Ceni super puto com essa situação. Ouvi falar que também aconteceu alguns casos absurdos de arbitragem, mas o resultado final é esse e não tem muito o que se discutir. Bom, agora entrando em Corinthians e Atlético Paranaense, o Corinthians venceu o jogo em Itaquera, caiu em Itaquera, o juiz... Opa, o Corinthians conseguiu o resultado agregado de 3-0, ganhando de 2-0 com gols do Garro e do Guilherme, que é o Guinegão. Esse jogador, acho que o Corinthians tem que ter um bom carinho com esse jogador, porque realmente tem sido um garoto de estrela, aparecendo nos momentos mais decisivos e realmente conseguindo converter. Porque centroavante que faz gol, cara, é realmente consagrado e premiado. Então, nesse caso, o Guinegão tem feito boas partidas e tem sido decisivo nessa ausência do Yuri Alberto, que ontem, se eu não me engano, até entrou no segundo tempo. Então,
Vamos ver o que, que o Dorival tem para oferecer com esse time, porque você tem um centroavante de boa qualidade, que é o Yuri Alberto, voltando com o seu futebol, e você tem um garoto que tá em ascensão. Então, o que, que você vai preferir fazer? Vai colocar um moleque no banco para manter a estrela, ou vai colocar a estrela, ou vai colocar a estrela no banco e manter o garoto? Ou você vai tentar fazer uma maneira de colocar os dois em campo, que eu acho que seria o melhor, porque por mais que o Guinegão seja centroavante, eu acredito pelo seu início de trabalho, pelo fato dele ser uma pedra bem bruta, dá para trabalhar uma outra posição em cima dele, de não só de centroavante, mas também de atacante, podendo ele interagir junto com o Yuri Alberto. Então, vamos ver o que, que o Dorival vai aprontar em cima disso. Aqui está o primeiro lance que eu queria analisar aqui junto com vocês, que foi a primeira operação feita em Itaquera, em que o jogador do Atlético Paranaense dá uma ombrada no jogador do Corinthians, rouba a bola, vai pro ataque, no meio de dois zagueiros consegue chutar e encontrar o gol do Hugo, fazendo um belíssimo gol. Mas é aquela, né? Quando o Corinthians está em alguma competição mata-mata ou coisa parecida, parece que o VAR, eu acho que tem um olhar diferente, sabe? O VAR olha com carinho os lances para um lado e esquece de olhar para o outro. Então, o VAR foi lá, chamou o juiz, que, se eu não me engano, esse lance foi na cara do juiz, que o juiz olhou e falou, cara, não foi nada. E aí o VAR falou, não, mas olha de novo, olha de novo. Aí chamou no VAR, foi lá olhar e deu a falta num lance que foi ombro a ombro. Então, cara, Corinthians, arbitragem, a gente já sabe como que funciona, então... É aquela. Eu vou repetir a frase. Cara, em Itaquera, o juiz. Tcharam, o juiz faz um negocinho interessante, né? Então esse foi, pra mim, já. E aqui ia mudar totalmente a atmosfera do jogo, porque o Corinthians só tinha a vantagem de um gol, e no começo do jogo, do primeiro tempo, o Atlético Paranaense fazendo um gol, pô, ia colocar fogo. Tudo bem que, na minha concepção, esse jogo do Corinthians e Atlético Paranaense era um jogo que eu não conseguia ver uma maneira do Atlético Paranaense ganhar o Corinthians, porque realmente o Atlético Paranaense é muito ruim. Mas tudo pode acontecer numa Copa do Brasil. Mas só que quando se tá lutando contra 12 jogadores fica um pouquinho difícil, né? 13, né? É juiz e VAR e mais o Corinthians. O próximo lance, e aqui, cara, eu acho que esse aqui, apesar das brincadeiras referente ao lance anterior, eu acho que esse lance aqui foi a maior operação já feita em Itaquera. Isso aqui, ó, foi, ó, digno de Oscar. Porque aonde que um lance desse não é pra expulsão? Me fala, cara, porque aí eu queria muito realmente puxar aqui os comentários no Twitter do pessoal comentando em cima disso pra ver quem tá defendendo que isso aqui não é lance pra expulsão. Porque o cara literalmente ele faz um movimento de pisada na panturrilha do jogador do Atlético Paranaense e nada acontece, VAR não chama, o VAR faz assim, ó, VAR aqui, ó, não tô vendo nada, vai, segue o jogo aí que eu não tô vendo nada não, manda lá. Pô, não dá, cara, não dá. Isso aqui eu não quero usar as palavras que eu queria usar, mas isso aqui é muito estranho. É muito estranho, como que o VAR não chama pra um lance desse, cara? E esse lance aconteceu no início do segundo tempo, se eu não me engano, aos 6 minutos, então... De novo, mudaria totalmente a cara do jogo. O Corinthians, se eu não me engano, nesse momento, agora eu não vou me lembrar se ele tava ganhando de 2-0 já ou de 1-0. Mas seria um segundo tempo que o Corinthians estaria com um jogador a menos. E isso poderia realmente mudar totalmente a situação do jogo. Mas é aquela, né? Quando o lance é a favor do Corinthians, o VAR fala, chama não, vai. Deixa rolar, deixa rolar. Esse aqui é o terceiro lance que eu separei aqui do jogo para vocês, que foi o lance do pênalti, apesar do jogador estar com o corpo todo, não todo, né, parte do corpo fora da área, a mão e o braço ainda estava acima da linha ou para dentro da linha. A gente não sabe, porque justamente o VAR não sabe analisar as coisas direito, mas pelo menos foi dado o pênalti. E por que eu coloquei esse lance aqui para vocês? Eu não sei por que o VAR chamou o juiz. Eu sinceramente não sei por que o VAR chamou o juiz para analisar um lance desse. Porque se a teoria fosse de que o cara tava com o braço junto ao corpo, desculpa. Ele tava com o braço para trás, claramente para trás. Não teve nenhuma tentativa de movimento de juntar o braço para junto do corpo.
Tanto que é só você comparar o braço esquerdo com o braço direito. O braço esquerdo realmente ele coloca junto ao corpo. O braço direito ele joga pra trás. E é onde que a bola bate. Então eu não entendi o porquê que o VAR chamou o juiz. Tendo uma paralisação para aproximadamente de 5 a 7 minutos, cara. Não dá pra entender o critério dessa arbitragem realmente aqui no Brasil. Porque era um lance claro. O juiz viu, o juiz deu pênalti e acabou. Não precisa ser chamado o VAR. O máximo que eu acho que o VAR deveria ter feito, que não fez, foi pelo menos traçar uma linha no jogador para ver se realmente aquele braço, aquele parte do corpo ali, onde que bateu a mão na bola, estava dentro da área. Só isso que ele poderia ter feito. Mas nem isso foi feito. Chamou o juiz para ele ficar papeando lá no VAR. Pô, é sacanagem, cara. Esse VAR brasileiro, infelizmente, não é à toa que eu acho que é um dos piores do mundo, porque é ridículo o jeito que é aplicado. É ridículo, cara, é ridículo. Então, eu não entendi o porquê que o juiz foi chamado para analisar esse lance. E eu separei esse lance justamente por essa paralisação. Não porque o lance é polêmico, porque, na minha opinião, não tem polêmica nenhuma. O jogador do Atlético Paranaense cruza e eu não sei se é o Vitinho, eu não vou chutar porque eu não sei quem que é o jogador. Joga literalmente a mão para trás. Então, não tem o que se comentar, não tem o que se discutir no lance desse. Mas o VAR preferiu deixar o jogo esfriar, chamar o juiz, para os dois ficar papeando e discutindo. Ah, cara, é sacanagem isso aí. E por último, essa é a imagem que eu quis separar para vocês, que é a defesa do Hugo. Cara, que goleiro bom para defender em pênaltis. Se alguém tinha dúvida que o Hugo realmente tem esse diferencial como assim, no curral dele ou coisa parecida, assim, como eu posso falar, na parte de skills dele, de habilidades, a parte do pegar pênaltis é literalmente 99, porque o Hugo é um excelente pegador de pênalti, e aqui eu queria pontuar do porquê que ele está sendo convocado para a seleção brasileira. Não vejo o Hugo como um excelente goleiro de linha, mas ele é um exímio pegador de pênalti. Então, igual eu já comentei inúmeras vezes em vários vídeos, de que já tivemos várias Copas do Mundo decididas em pênaltis. Então, ter um goleiro igual o Hugo para poder pegar pênalti no momento decisivo é de muita importância. Então, na minha opinião, o Carlo Ancelotti chamando o Hugo para a seleção brasileira, ele acerta em cheio, colocando o Hugo como segundo ou terceiro goleiro, justamente porque ele tem essa habilidade além da conta de outros goleiros, e eu acredito que ele vai bater recordes e recordes, porque, se eu não me engano, no mundo, o Hugo, em números assim, no mundo e não atual, no mundo geral, o Hugo já tá na quarta colocação de maior pegador de pênaltis de toda a história, sabe? Então, um goleiro como esse, a gente precisa realmente ser valorizado, ele realmente precisa ser valorizado devido à sua exímia habilidade, e não é um goleiro ruim. O Hugo acaba sendo um goleiro bem regular para bom, assim, eu não diria extra bom, mas seria um nota 7, vamos colocar assim, 6, 7, não vou chutar o Hugo também não, porque ele é um goleiro, eu acho que no mínimo 7, mas para pênalti o cara é 10, então ter um goleiro desse no elenco, principalmente do Brasil, que vai disputar a Copa do Mundo, eu acho que é de muita importância, e o Carlo Ancelotti acerta em cheio. Bom, esse foi o vídeo, a análise dos jogos de ontem da Copa do Brasil. Vocês puderam observar que a operação em Itaquera foi bem sucedida, então eu queria parabenizar os juízes pela boa participação mesmo, porque, cara, aquilo que eu vi ontem foi a coisa mais bizarra do mundo. Mas igual eu falei, eu não tô, tipo, alarmando, exaltando essas coisas, porque eu acredito que o time do Atlético Paranaense, infelizmente, é muito ruim mesmo e não ia conseguir vencer o Corinthians, apesar dos apesares. Mas, se a gente preza pelo bom futebol, acho que erros daquele tipo não podem acontecer. E a gente vê um padrão, uma certa sequência de que caiu em Itaquera o juiz. O juiz. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Queria agradecer de coração mesmo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!